Você já foi traído por alguém em quem confiava? Já sofreu injustamente, mesmo fazendo tudo certo? Imagine viver sua vida com fé, integridade e obediência, e ainda assim acabar jogado numa cova, cercado por leões famintos, com a morte encarando você nos olhos. Essa não é apenas uma história antiga, é um lembrete brutal de como o mundo pune os bons, mas também é uma prova viva de que Deus não abandona quem é fiel até o fim. Hoje, você vai conhecer a verdadeira história de Daniel. Não a versão resumida das escolas bíblicas, mas a história com alma, com dor, com fé, com milagre. Fica comigo até o final. Essa história pode mudar a forma como você enfrenta as suas batalhas. Daniel era um estrangeiro em terra inimiga. Levado como escravo para a Babilônia, desde jovem, ele se destacou por uma característica rara. Ele não se corrompia. Mesmo cercado por políticos manipuladores, chefes pagãos e um sistema que zombava da sua fé, ele mantinha a cabeça erguida. Enquanto outros se ajoelhavam para ídolos, Daniel se ajoelhava para Deus. E o mais louco, isso fazia ele ser promovido. A Bíblia diz que Daniel era 10 vezes mais sábio que os outros. E o rei Dário, um monarca poderoso cercado de conselheiros corruptos, começou a confiar mais em Daniel do que em todos os outros governadores. E é aí que começa o problema. Os outros líderes começaram a observar Daniel como um obstáculo. Ele não aceitava suborno, não fazia parte dos esquemas, não mentia, não manipulava, não puxava saco. E mesmo assim, ele estava sempre no topo. Como derrubar um homem íntegro? Eles procuraram falhas administrativas, erros contábeis, escândalos. Mas Daniel era limpo, intocável, até que um deles disse: não encontraremos nada contra esse homem, a não ser algo relacionado à lei do seu Deus. E foi exatamente isso que fizeram. Eles foram até o rei Dário e, com palavras melosas, bajularam seu ego. Ó rei, viva para sempre! Que tal um decreto? Durante 30 dias, ninguém pode orar a nenhum deus ou homem. Apenas a ti, ó majestade. Era uma armadilha, mas o rei, cego pelo orgulho, assinou. O decreto foi selado com o selo real, irrevogável. E Daniel? Ele soube do decreto. Ele sabia o que estava em jogo, mas não hesitou. 3 vezes ao dia, ele foi até a janela, ajoelhou-se e orou. Do mesmo jeito de sempre. Por que ele fez isso? Porque Daniel não servia a um Deus de conveniência. Ele servia a um Deus que vale a pena honrar, mesmo quando tudo está contra você. Não demorou muito até os inimigos de Daniel o flagrarem orando. Eles correram até o rei, mostraram a prova, exigiram justiça. Dário ficou desesperado. Tentou salvar Daniel, procurou brechas legais, mas não havia jeito. Ao pôr do sol, Daniel foi levado até a cova dos leões. E antes de ser jogado, o rei disse: que o teu Deus, a quem você serve continuamente, te livre. A pedra foi colocada sobre a cova, o selo foi carimbado e o silêncio tomou conta da noite. Você consegue imaginar o escuro, o cheiro, o som dos rugidos, os olhos famintos das feras? Daniel estava lá, sozinho, mas ao mesmo tempo não estava. A Bíblia não relata gritos, nem pânico, relata fé. Enquanto o rei passava a noite em claro, sem comer, sem música, em desespero, Daniel estava cercado por leões, mas também por anjos. Ao amanhecer, o rei corre até a cova. A Bíblia descreve o momento com força. Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde te livrar dos leões. E então, do fundo da cova, uma voz ecoa: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me feriram,
porque fui considerado inocente diante dele e também diante de ti. O rei se alegrou profundamente. Daniel foi tirado da cova sem um arranhão. Mas não acaba aí. Os homens que armaram contra Daniel foram jogados na mesma cova, eles, suas famílias, e antes mesmo de tocarem o chão, os leões os devoraram. A justiça foi feita. O rei então escreveu um novo decreto para todas as nações do mundo. O Deus de Daniel é o Deus vivo. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Essa história não é só sobre Daniel, é sobre você. Talvez você esteja cercado por leões hoje. Problemas, traições, injustiças, medos. Talvez você esteja sendo punido por fazer o certo. Talvez esteja sozinho numa cova, esperando um milagre. Mas escuta isso. Deus ainda fecha bocas de leões. A fidelidade ainda tem valor. Você não precisa se vender, se corromper, ceder à pressão. Você só precisa fazer como Daniel, manter a fé, mesmo quando ninguém está olhando. Se essa história falou com você de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu escolho ser fiel mesmo na cova. Compartilha esse vídeo com alguém que está enfrentando uma luta injusta. Essa mensagem pode ser o que ela precisa ouvir hoje.